Eu sei que para quem não gosta de desenhar, só olhar um desenho assim já tá aí de cabelo em pé, né? Mas para quem gosta de desenhar, só para você ter uma ideia do tipo de arte que você consegue fazer com seus retalhos. Bem, como é que eu consigo esse desenho? Esse desenho aqui, eu olhei uma foto na internet e fui desenhando à mão. Tanto que, olha, eu fui arrumando, deixando o passarinho mais barrigudo, fui mexendo nas folhas, nas flores, no cabinho, fui criando o desenho que eu queria. Mas você pode pegar qualquer desenho. A minha recomendação é comece com algo mais simples. Eu só quero mostrar que dá pra gente fazer maravilhas com essa técnica. E essa técnica nada mais é do que a gente ir preenchendo os espaços com tecidos. Então, eu já separei um monte de retalhos aqui, tem até uns pedaços grandes que eu vou ver se eu tenho alguns menorzinhos, mas eu separei escolhendo as cores e eu comecei com este daqui. Esse daqui é um tecido que eu gosto bastante e eu tenho alguns retalhos dele. Então, eu vou começar, este tecido é o que vai puxar todo o resto da minha combinação. Eu vou escolher aonde que eu quero colocar ele. E mesmo que eu não tenha um pedaço suficiente para colocar, por exemplo, se eu for colocar aqui na barriguinha do pássaro, não tem um pedaço suficiente. Eu vou colocar o pedaço que eu tenho e vou dividir o meu desenho em outros pedaços, porque eu posso pegar este pedaço aqui, que era um pedaço inteiro da barriguinha do pássaro, e eu posso fracionar ele para poder aproveitar meus retalhos. Então, você vai pegar um desenho que você quiser da internet ou da sua criação mesmo e vai começar a dividir. Você tem o desenho base, mas você vai começar a dividir para colocar elementos ali. Você vai estipular o desenho que você quer fazer no papel e daí nós vamos fazer a aplicação reversa. Nós vamos transferir esse desenho para um pedaço de algodão cru. O algodão cru, ele é razoavelmente transparente, eu consigo ver o meu risco. Mas você pode transferir com o carbono para tecido, você pode transferir com uma mesa de luz, pode transferir do jeito que você quiser, ou se você gostar de desenhar, você pode desenhar direto no algodão cru. Eu, por exemplo, vou fazer algumas adaptações, vou transformar esse desenho, deixar ele do jeito que eu acho que vai ficar mais bacaninha. Agora é a hora de procurar os retalhos que vão preencher cada parte do meu desenho. Agora, o mais complicado dessa técnica é você tentar visualizar o que está por cima e o que está por baixo, porque vai ser o inverso. Ou seja, o que está por baixo na minha cena tem que entrar antes e o que está por cima vai ter que entrar depois. Por quê? Porque nós vamos quiltar por aqui, mas o desenho vai se formar para o lado de cá. Então, preste atenção. A hora que você for escolher o seu desenho, quando você for transferir para o seu tecido, lembre que se o seu passarinho, no meu caso aqui, que é um passarinho, se o seu passarinho está apontando o bico para lá, a hora que você for finalizar o seu desenho, ele vai estar com o bico para o outro lado, porque este aqui vai ser o lado direito do seu trabalho. Nós vamos trabalhar pelo avesso, mas o desenho vai se formar do lado direito. Então, se você não estiver usando algodão cru, você estiver usando um tecido, digamos que você tenha usado um tecido bege ou um branco com branquinho, sabe quando tem aquelas duas estampas no mesmo tecido? O lado do forro vai ficar para cima, você vai desenhar do lado do forro. O direito do tecido tem que estar para baixo, porque é o direito do tecido, ou seja, o avesso do seu quilting que vai ser o direito da sua peça. Então, vamos lá. Eu vou começar pensando em tudo que está na frente, porque tudo que está na frente tem que entrar por último. Por exemplo, essa flor aqui, as folhas estão atrás, então primeiro eu tenho que fazer as folhas para depois fazer a flor. A flor está em cima do cabinho, então primeiro eu tenho que fazer o cabinho para depois fazer a flor. Tudo que está em cima entra por último. Então, neste caso aqui, primeira coisa que eu vou fazer é o cabinho, porque o cabinho ele está atrás de tudo. Lá no último plano está o tronco da minha árvore. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um tecido marrom que seja suficiente para o tronco da minha árvore.
eu vou pegar o meu tecido marrom, colocar com o direito para baixo, o meu tecido de base com o direito para baixo, desta forma, de forma que o marrom cubra toda a parte do meu cabinho. E daí sim, eu vou alfinetar. Vou checar para ver se está tudo preso. E agora eu vou para minha máquina de costura. E eu vou fazer esse trabalho com uma linha preta, linha de costura normal. Centralizei minha agulha e eu vou começar lá no início do meu cabinho. E agora é só ir costurando em cima do meu cabinho. Aqui eu quero que o meu avesso fique bonito também, então toda vez, em vez de eu seguir reto o meu cabinho, eu vou contornar a flor, mesmo que eu não tenha colocado a flor ali ainda. Eu vou contornar a flor para daí chegar no cabinho novamente. Cheguei no cabinho, agora eu vou continuar este pedaço do cabinho. Novamente apareceu uma flor, então eu vou contornar. Então, aqui está o seu cabinho todo feito. Você vai tirar os alfinetes. Vai desvirar sua peça. E vai recortar, deixando apenas o cabinho. Primeiro você vai recortar sem se preocupar com detalhes, depois você vai dar uma ajeitada. Então, depois de recortado, vai ficar assim. Vamos voltar pro lado do avesso, né, do nosso trabalho, e vamos imaginar qual que vai ser o próximo elemento que a gente vai colocar. Eu posso começar a fazer estas partes daqui, tanto da folha, que essas daqui são duas folhas independentes, e a florzinha também não preciso me preocupar. Então, eu posso escolher verdinho para essas folhas e uma cor para aquela ali, porque não está interferindo em nada. A parte do passarinho, primeiro eu preciso fazer o passarinho para depois fazer essas flores aqui de baixo. Então, eu vou fazer primeiro essa parte que tá mais fácil de fazer. Esta parte está tranquila de fazer e esta daqui também. Coloco, checo para ver se tá certinho. Eu vou fazer antes uma folha de cá e uma de lá, para ter certeza que eu vou fazer e não vai uma pegar na outra. Só preciso perceber se ele está encaixando certinho onde precisa encaixar. E daí é só alfinetar e ir costurar. Então, aqui já fiz as duas folhas, e daí eu sempre gosto de fazer umas 3 costuras em volta. Mas, olhem a bobagem que eu fiz. Quando eu fui costurar esta folha, o tecido tinha dobrado. Porém, eu vou deixar isso como um detalhe. Como é um quilting artístico, não tem erro. Deu errado? Não ficou como eu queria? Vou lá e faço de novo, arrumo. É trabalhoso essa técnica? É, mas o resultado fica fenomenal. E outra coisa, quilting artístico, você vende pelo valor que você quiser vender. É um quilting artístico. Então, aqui eu vou refazer este pedaço da folha, já vou aproveitar e fazer mais algumas outras folhas para ir para a máquina de costura e costurar tudo de uma vez só. E aos poucos nosso cenário vai sendo criado. Bom, as flores você vai fazendo uma a uma, vai colocando, sempre pensando o que está embaixo, o que está em cima, e o que está em cima tem que entrar por último. Então, primeiro tem que entrar as folhas, para depois entrar as flores,
E por último, um miolinho de cada flor. Vamos para o passarinho. Vou pegar meus retalhos e eu vou preencher aonde eu achar que vai ficar mais apropriado colocar cada pedacinho do retalho. Eu quero fazer esta parte aqui coloridinha. Então, eu vou imaginar como que eu quero. Vou pegar o meu tecido com o direito para baixo e vou posicionar ali embaixo do passarinho e vou preenchendo, sempre preenchendo, alfinetando, tendo certeza que ele tá certinho ali no lugar certo. Uma vez que você posicionou na posição certa, é só você ir para a máquina. E aos poucos você vai construindo o seu desenho, colocando um detalhe, outro detalhe. Se você olhar aqui no desenho, tem um monte de coisa que não foi feito. Já tem que fazer esta flor aqui, as folhas aqui, essas folhas. Notem que aqui eu fiz essa folha aqui, ó, e eu quis fazer ela sem tecido. Por quê? Porque eu quero colocar mais uns galhos só de linha, algumas flores, algumas folhas. Eu quero fazer um complemento onde mescle. O bico também, o bico eu quis fazer sem tecidinho. Parte de alguns trechos do meu desenho que sejam só na costura, só no quilting. Eu acho que vai ficar legal esse mesclado. É isso que eu tô fazendo. Aqui também eu quero colocar o miolinho, aqui vai ser uma folha ainda. Mas eu quero colocar o miolinho de outra cor e fazer detalhes. Depois eu vou fazer alguns detalhes de quilting em cima do desenho. Então, o primeiro passo é ir preenchendo todo o desenho, fazendo exatamente como eu tinha programado. Eu já fiz tudo que eu queria colocar com tecido. Já comecei a fazer alguns elementos sem tecido, um cabo de tronco de árvore, uma folha. Aqui eu vou querer colocar mais folhas nesse elemento, aqui eu vou colocar mais uma folha só desse estilo, sem tecido junto. Aqui eu vou colocar flores, não sei ainda se eu vou colocar flor com tecido ou só a florzinha, só com a costura. Acho que vai ser só com a costura, mais um raminho com mais folhas. Vou preencher conforme eu acho que vai ficar bacana nesse restante do painel que eu quero montar. E agora é só ir para a máquina fazer essas costuras. Deixa eu mostrar algumas coisas que eu fiz. Vou mostrar pelo avesso, que eu acho que fica mais fácil. Tem algumas coisas que eu não segui o risco, que eu fui redesenhando, depois é só apagar, não vai ter problema. Mas esta folha aqui eu quis fazer cheia de listinhas. Os cabinhos da árvore também fiz. Eu posso preencher alguma das partes do corpo do passarinho com alguns elementos, tipo zigue-zague. Posso fazer qualquer elemento que eu queira fazer para destacar e para preencher mais, para prender melhor meus tecidos. Se você achar que você cortou muito rente e está desfiando, faça mais costuras. Isso daqui é para parecer um bordado rústico, é uma técnica parecendo com a técnica de bordado rústico. Então, o legal é realmente você não ficar costurando exatamente em cima, você ter este jogo aqui que parece que foi proposital. E legal é você ter alguns trechos desfiadinhos, fica bonitinho, é a característica deste tipo de trabalho. Então, agora é só você preencher como você deseja o seu desenho, e depois, se você quiser, você pode fazer uma moldura e transformar isso daqui num quadro, dá para transformar numa frente de almofada, dá para transformar em um painel. Sabe o que é o legal? É que você pode transformar numa peça dupla face. Quando você terminar, finalizar todo o seu desenho, de um lado vai ficar deste jeito colorido, do outro lado ele fica no negativo, como se fosse só um contorno, um rabisco, um esboço, fica bonito também. Então, quando você quiser variar, você pode usar. Ou mesmo se você quiser pendurar, fazer uma moldurinha e pendurar numa porta de vidro, fica bonito dos dois lados. Gostou da dica? Então já me segue para não perder mais nada.